o significado dos milagres, como escapar da escuridão. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Escapar da escuridão envolve 2 estádios. Primeiro, o reconhecimento de que a escuridão não pode ocultar. Esse passo usualmente acarreta medo. Segundo, o reconhecimento de que não há nada que queiras ocultar, ainda que pudesses. Esse passo traz o escapar do medo. Quando tiveres passado a estar disposto a não esconder nada, não só estarás disposto a entrar em comunhão, como também compreenderás a paz e a alegria. Em Curitiba tinha um rapaz que ele começou a andar na rua principal lá, que é conhecida como a Rua das Flores, carregando uma cruz de madeira. Então ele se vestia com um manto, dizia que era a reencarnação de Jesus e carregava uma cruz de madeira, para baixo, para cima. Ele passava o dia para baixo e para cima. Se tornou um personagem muito curioso da cidade na época. Há muito tempo isso aconteceu. Aí, daqui um pouco, ele foi visto com uma discípula que andava atrás dele. Daqui um pouco tinha 2, 3, 4, daqui um pouco já tinham 5, 6, 10 pessoas que estavam andando atrás dele. Ele dizia que o nome dele era Henri Cristo e que era a reencarnação de Jesus. Eu acho que algumas pessoas acreditaram nisso, mas é só para esclarecer, Henri, para quem não sabe ou nunca se deu conta, nunca se atentou a isso, que na Igreja Católica tem o crucifixo e tem essa plaquinha escrito Henri na cruz, e muitas delas tem. Henri significa Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, que pregaram na cruz quando ele foi crucificado. Jesus, que o I é equivalente ao J, né? Então Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, é Henri. Bom, ele disse que o nome dele era esse. Ele até parece que fabricou uma identidade com esse nome, que não era do nascimento dele. O nascimento dele ele era conhecido, tinha identidade com o nome dele e tudo. Enfim, só para constar. E depois eu mudei de Curitiba, eu morei lá um tempo e não vi mais. Depois de muito tempo eu vi uma entrevista dele na televisão, dando uma entrevista para um rapaz lá que fazia entrevistas na televisão. E ele disse que já tinha uma igreja, que tinha conseguido uma doação de um terreno, tinham construído uma igreja e que ele estava lá como o dirigente da igreja. Uma outra curiosidade é que tinha um amigo meu que era da Federal, da Polícia Federal, e aí ele comprou um carro e foi pego dirigindo em alta velocidade em Curitiba.
E aí prenderam ele, como a identidade dele estava falsa, levaram ele lá para a Polícia Federal, lá para ver a identidade. E aí perguntaram para ele por que ele estava correndo tanto. E ele disse, Deus tem pressa. E eu sei que eles não deixam o cara, né? Vai que ele é mesmo uma reencarnação, e liberaram ele. Bom, nessa entrevista, eu estava ouvindo ele contar a história dele, como eu tinha muitas vezes visto ele andando lá na Rua das Flores carregando a cruz, era um personagem típico da cidade na época, eu conheci ele de vê-lo passar, né? Para cima e para baixo, muitas vezes. Eu fiquei assistindo a entrevista que ele estava dando, o entrevistador, eu lembro, também era conhecido, um amigo meu, era o Mauro. E o Mauro perguntou para ele, né, como é que ele descobriu que ele era Cristo, né? E aí ele disse, não, não fui sempre assim. Eu vivia nas ruas, eu bebia, dormia com prostitutas, e foi contando a história lá, uma história, e eu disse, mas cara, eu pensei assim, não conta isso na televisão, isso vai contra você. Né? Eu fiquei pensando, como tu vai na televisão dizer que é o dirigente de uma igreja, mas que dormia com prostitutas, né? Não conta isso, eu fiquei pensando, né? Bom, vejam que interessante. Depois eu não ouvi mais falar dele. Aí eu comecei a pensar posteriormente a respeito disso. Quando vi esse parágrafo do curso em Milagres pela primeira vez, eu me lembrei disso, desse rapaz e dessa entrevista, e disse, olha, ele não escondeu. E eu achava que ele estava fazendo uma coisa errada, porque isso ia se voltar contra ele. As pessoas iam dizer, o quê? Eu estou seguindo um cara desse. No entanto, você imagina assim, vamos dizer que a pessoa se converteu. Aí ele agora tem uma igreja. E tem as pessoas que estão com ele na igreja, né? De repente aparece alguém e diz, tu não é aquele cara lá que dormia com as prostitutas? O que ia acontecer? Aí sim ia desmontar a história dele. E ele ia ficar sempre com medo que alguém descobrisse, porque se ele andava nas ruas lá com as prostitutas, alguém ia saber, alguém ia conhecer ele, alguém deveria reconhecer ele como aquela mesma pessoa, e isso podia ser motivo de muito medo para ele, que alguém fosse lá no meio da igreja dele e dissesse para as pessoas, olha, esse cara aí não é quem vocês estão pensando não, sabe? Então ele ia ficar com medo. Quando ele vai na televisão, e a televisão naquele tempo era um meio de divulgação mais poderoso que a gente tinha, de propagação, né? E diz que ele fez isso, ele agora tem medo de quê? De nada. Então veja, o primeiro passo é reconhecer que a escuridão não pode esconder nada. E que mesmo que tivesse onde esconder, não tem como, não tem onde, e você não quer esconder nada, né? Escapar da escuridão envolve 2 estádios. Primeiro, o reconhecimento de que a escuridão não pode ocultar. Esse passo usualmente acarreta medo. Segundo, o reconhecimento de que não há nada que queiras ocultar, ainda que pudesses. Esse passo traz o escapar do medo. Quando tiveres passado a estar disposto a não esconder nada, não só estarás disposto a entrar em comunhão, como também compreenderás a paz e a alegria. Esse é um bom motivo para
nós começarmos a dar uma olhada, fazer uma expiação na nossa memória, nos nossos registros, na nossa mente, para ver do que temos medo. Buscar lá na escuridão dos nossos escondidinhos, tem medo de quê? Tem alguma coisa escondida? E trazer para a luz. O medo acaba. Porque o medo é de que alguém possa descobrir o que está escondido. Se você traz isso para a luz, o medo de que alguém possa descobrir acabou. E aí acabou o medo. Mas o que é que normalmente nós aprendemos a fazer? Esconde. Ninguém está vendo. Não conta para ninguém. Faça tudo escondido. Se ninguém descobriu, fica quieto. Deixa para lá, ninguém viu. Esquece. Esconde. Só que quando escondemos alguma coisa, esconder gera medo. Esse medo, ele vai ficar contigo até o dia que você tirar ele do escuro e trouxer para a luz. Assim, uma pessoa que esconde muita coisa deve ter muito medo. Assim, uma pessoa que tem muito medo deve ter muita coisa escondida. Como dizia o meu pai, uma mentira não tem problema. O problema são as milhares de mentiras que você vai ter que inventar para sustentar a primeira. É darmos uma espiada para dentro de nós mesmos e ver o que está escondido. A palavra expiação, ela tem em algumas utilizações dela, tem uma que ela parece, a própria palavra parece trazer medo. É o mundo da expiação, né? Que expiação está associada a sacrifício, a sofrimento, a dor e não sei o quê. Aqui, a palavra expiação, ela faz o sentido inverso. Você expia para dentro de si mesmo, e expiar é fazer o ato de expiação, vê o que tem lá que te causa medo, traz para a luz, e este ato de trazer a luz desfaz. Então expiar é desfazer o que quer que seja que esteja te causando sofrimento. Então ela faz o sentido bem invertido de um sentido que eu conheci anteriormente a este, na utilização da palavra expiação. Então expiar é trazer a luz, desfazer, corrigir. Esse é o sentido de expiação aqui. Utiliza só esse sentido da palavra expiação aqui, só expiar. O outro esquece, porque o outro não faz mais sentido. Tá? Se tiveres algum outro aí anterior, eu tinha. Tá? E muitas pessoas ainda têm. Quando falam em expiação, elas não gostam da palavra, porque está associada a muita dor e sofrimento, e não é exatamente sair da dor e do sofrimento. Se tem alguma associação, é justamente porque a expiação vai desfazer a dor e o sofrimento. Está associada no sentido de desfazer. Quando eu era criança, na minha formação da Igreja Católica, se dizia fazer um exame de consciência, que é espiar na consciência para ver se tem alguma coisa errada lá para desfazer e corrigir.
A santidade nunca pode estar realmente oculta na escuridão, mas podes enganar a ti mesmo a esse respeito. Esse engano faz com que fiques amedrontado porque reconheces no teu coração que é um engano e fazes enormes esforços para estabelecer a sua realidade. O milagre põe a realidade onde ela deve estar. A realidade só pode estar no espírito, e o milagre reconhece só a verdade. Assim, dissipe ilusões sobre ti mesmo e te coloque em comunhão contigo e com Deus. O milagre participa da expiação, com E maiúsculo, colocando a mente a serviço do Espírito Santo. Isso estabelece a função própria da mente e corrige os seus erros, que são apenas faltas de amor. A tua mente pode estar possuída por ilusões, mas o espírito é eternamente livre. Se a mente percebe sem amor, percebe uma concha vazia e não está ciente do espírito interior. Mas a expiação, com E maiúsculo, restitui o espírito ao lugar que lhe é próprio. A mente que serve ao espírito é invulnerável. A santidade nunca pode estar realmente oculta na escuridão. Mas você pode se enganar a respeito disso. Então, como é que você se engana a respeito disso? Você passa a aceitar que não tem santidade em ti, que ela está oculta, que você não sabe onde ela está, que você não a encontra, a sua própria santidade em si, né? Mas para isso, como isso é uma mentira, porque não é a verdade, porque a santidade nunca pode estar totalmente oculta na escuridão, você vai fazer um grande esforço para manter esse engano em si mesmo. É o que Mara acabou de dizer, que pai dela dizia, que a primeira mentira é que a santidade pode estar oculta. Você vai fazer muito esforço para manter essa mentira em pé. Então, você vai gastar muita energia, vai fazer muito esforço no teu coração para manter este engano, porque você assim quer. O milagre põe a realidade onde ela deve estar. A realidade só pode estar no espírito, e o milagre reconhece só a verdade. O milagre, no entanto, o que faz o milagre? O que é o milagre? Ele põe a realidade onde a realidade realmente está. A santidade está no teu coração, não está oculta. E a verdade está no espírito. E o espírito reconhece só a verdade. O espírito é a única realidade que existe. Ele não reconhece aquilo que não é verdade. Então, se você olhar pelo espírito, você só vai ver o que realmente é verdade. O que não é verdade, você não vai ver. Ou vai ver, mas não reconhece como verdade, né? Isso não é verdade.
A realidade só pode estar no espírito e o milagre reconhece só a verdade. Assim, dissipe ilusões sobre ti mesmo e te coloque em comunhão contigo e com Deus. O que é dissipa ilusões sobre ti mesmo? Quais as ilusões que eu tenho a respeito de mim mesmo? Tudo que eu tenho a respeito de mim mesmo aqui são ilusões. Por quê? Nós estamos fazendo as lições diárias. Todo o caminho que nós fizemos até agora é para chegar no exercício, na lição de hoje, que diz que os meus pensamentos, eles refletem a minha imaginação. Imaginar é inventar imagens. Imaginar é inventar imagens. Então tudo que eu imagino a respeito de mim mesmo e o que eu imagino lá fora são as minhas próprias ilusões, porque imaginação são ilusões, porque nós nos iludimos pensando que elas são. Agora, então eu estou vendo a imagem de uma cadeira. Então a cadeira não existe? Não, ela existe, ela está ali. Mas a ilusão é acreditar na cadeira. Então o erro número 1 é acreditar na cadeira. O erro número 2 é negar a cadeira. Então, o que é acreditar na cadeira? Acreditar que a cadeira é a minha salvação, que essa cadeira é que me traz alegria, que a minha felicidade está na cadeira, que o meu amor é a cadeira, que ele está ali. Que enquanto tiver esta cadeira eu vou ser feliz, ou quando eu a tiver eu serei feliz. E assim com todas as imagens que você pode perceber. Então por isso dizem, tudo é ilusão. Mas aí então a cadeira que eu estou vendo é uma ilusão? Não. Aqui é que nós temos que fazer a distinção. A cadeira está ali. A ilusão é os significados que eu dou à cadeira. Isso são todas as minhas ilusões. O que eu imagino a respeito da cadeira. Então os meus pensamentos refletem a minha imaginação. As minhas ilusões. Os significados que eu dou para a cadeira. Eu disse a cadeira, mas vocês podem dizer qualquer coisa. E agora vamos trazer para o parágrafo. A respeito de si mesmo. Então, negar que eu estou aqui é o erro. Acreditar que eu sou o que estou aqui é o erro número 1. Negar que eu esteja aqui é o erro número 2. Eu estou aqui. Mas, como se diz, mas não sou daqui. Não pertenço aqui. Então, assim que nós vamos dissipar todas as ilusões a respeito de nós mesmos. E o Espírito faz isso, o milagre nos faz chegar até o Espírito, e o Espírito dissipa as nossas ilusões a respeito de nós mesmos. Bom, mas se eu tirar tudo que eu penso a respeito de mim mesmo, o que que fica? Fica a verdade. A verdade é que eu sou amor, alegria, paz e felicidade. Isto é a única verdade.
E aí? Eu vou trabalhar amanhã cedo? Vou. Mas aí eu vou fazer as minhas tarefas? Vou. Com alegria, com amor, com muita felicidade e totalmente em paz. Isso é a minha verdade, o resto não é. O milagre participa da, com E maiúsculo, expiação, colocando a mente a serviço do Espírito Santo. E como é colocar a mente a serviço do Espírito Santo? Então vamos fazer um paralelo. A mente que está a serviço do Espírito Santo, ela vai ver a mesma cadeira que a mente que está a serviço do mundo. Vamos chamar o mundo, considerando que o mundo é onde está todo o conflito, o medo e a ausência de amor. Então a mente que está a serviço do Espírito Santo vai ver a cadeira com muito amor, em paz e com liberdade. E conhece a realidade da cadeira. Sabe que ela é feita de pó e ao pó voltará. Então, mesmo que a cadeira volte ao pó, que ela quebre, que ela estraga, ele vai ver a cadeira ainda com gratidão, mas sabe que ela não deixa de existir. Ela volta ao pó, se recompõe no pó e vai provavelmente depois se transformar em alguma outra coisa. Pode ser numa mesma cadeira, pode ser em alguma outra coisa qualquer. Pode ser um alface, pode ser uma fruta, pode ser uma árvore. Da árvore pode ser que saia outra cadeira ou saia algum outro objeto, né? Então tudo aqui se transforma. Nada se cria, tudo se transforma, porque tudo já está criado. E também nada morre, porque tudo se transforma. Então nem a cadeira morre, ela também se transforma. Então, a verdade é o espírito, não o corpo. O corpo volta ao pó e se transforma. O espírito volta para Deus, em alegria, paz e felicidade. Se nós já sabemos que o corpo da cadeira volta ao pó e vai se transformar e que não morre, nem a cadeira morre, porque ela se transforma e vai vir novamente, ela se reconstitui e se transforma. Então todos os corpos se reconstituem e se transformam. O meu também. Ele vai virar pó e vai voltar ao pó e vai se transformar novamente, porque aqui tudo vem do pó, em alguma outra coisa. Mas eu não sou o corpo, mas o meu corpo é de pó e água. Então, o meu espírito, ele é livre e volta para a sua origem. Então, nem eu morro e nem o meu corpo morre. Tudo está vivo e sempre estará. Então não tem morte. Então não há motivo para ter sofrimento ou tristeza. Então a tua realidade é o amor, a paz e a alegria. A plena felicidade. E isto é a verdade que o milagre restitui, dissipando as tuas ilusões a respeito de si e a respeito de tudo o mais.
Então o gatinho morreu. De fato, não. O corpo volta para o pó, que é a sua origem, de onde ele veio e se transforma, e o espírito volta para a sua origem. Então nada morreu. Ninguém morreu. Não há motivo para sofrimento. A nossa educação é de que temos que sofrer quando algo morre ou alguém. É uma cultura que em alguns lugares não tem dessa forma. Tem lugares que eles fazem festa. Bom, pelo menos a gente pode olhar pelo espírito. Quando ele diz aqui que você põe a mente a serviço do espírito, o espírito é o espírito da alegria, só amor, só paz, só alegria, só felicidade. É assim que nós vamos ver a cadeira. É assim que nós vamos ver o gatinho. É assim que nós vamos ver o peixinho, a plantinha e tudo o que existe. Então, a serviço do Espírito, você vai ver tudo com amor, com alegria, com felicidade e contentamento. O propósito de estarmos neste curso é aprendermos isto, a colocar a nossa mente a serviço do Espírito. Se a minha mente está a serviço do Espírito, eu vou estar sempre com alegria, sempre com felicidade. O Espírito interpreta tudo a teu favor. Aqui nós dizemos o ego, que é o que se opõe ao espírito, que o ego é a formação da nossa própria personalidade, do eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho, eu quero, eu faço. Isso nós chamamos o ego, que é, eu compreendo melhor o ego quando eu digo o que ele faz, que é o egoísmo. Isso é meu, eu só quero para mim, eu tenho medo que alguém tire o que é meu, eu tenho medo de não ganhar mais para mim. O ego está associado ao medo, o espírito à alegria. Então, nós vamos, se eu olhar com o ego a cadeira, eu vou ter medo. Se eu olhar com o espírito, eu vou ter amor. Quando ele diz colocar a mente ao serviço do espírito, é isso. É ao invés de olhar com medo, olhar com amor. Ao invés de olhar com sofrimento, olhar com alegria. É praticamente aquela oração de São Francisco, onde tem tristeza, que eu seja alegria. Onde tem medo, que eu seja o amor. E assim todas as possibilidades, ele dissipa as ilusões, e as ilusões sempre são associadas ao medo, e restabelece, restaura, traz de volta a nossa realidade. E o reino é amor, alegria, paz e felicidade. E é isso que eu sou. E é isso que tu és. E o nosso propósito é retornarmos a este estado de alegria constante. E é isso o propósito do nosso curso. É para isso que estamos aqui, para juntos removermos os obstáculos ao amor, à alegria, à paz e à felicidade. E esses obstáculos nós mesmos os colocamos.
Quando eu lembro que quando eu era criança, era um sábado à tarde, final da tarde, eu me lembro que era verão, estava nublado. E eu estava pulando e brincando no pátio da nossa casa, muito alegre e contente, e o vizinho olhou por cima da cerca de arame. Eu digo olhou por cima porque ele era mais alto, porque a cerca tinha 2 fios de arame só para dividir a fronteira, né? E ele disse: "Ô Jorginho, sabia que quem ri muito no sábado chora no domingo?" Eu não tinha nenhum obstáculo a ser alegre, feliz e contente. Agora eu tenho. Porque eu aceitei. E ele devia ter porque ele aceitou isso para si, e não contente em aceitar para si mesmo, a gente vai vender a ideia para os outros, né? Bom, eu me curei disso, porque compreendi que isso é falso. Mas é um exemplo de como nós colocamos obstáculos para a nossa própria felicidade. E eu comecei a pensar, peraí, mas se eu não estiver alegre no sábado, se eu estiver alegre no sábado e chorar no domingo, aí domingo eu posso estar alegre? Não, porque depois da alegria vem a tristeza. Vem o choro. É como dizem por aí, depois da tempestade vem a epidemia. Então, que crença é essa que nós trazemos para nós? Para não sermos felizes, e são os obstáculos que nós colocamos ao amor e à felicidade, para nós mesmos. Então vamos espiar para essas nossas crenças equivocadas, para os nossos medos, para o que está acontecendo conosco, o que faz com que eu esteja bloqueando a minha própria alegria, a minha própria felicidade. E você vai ver que isso tudo é ilusão, que não sei de onde veio, não sei qual é a origem, mas o destino não sou mais eu não. E isso mudou de endereço, devolvido ao remetente. Não sou mais o destino de qualquer crença equivocada que tire a minha alegria e a minha felicidade. Acho que vou fazer um carimbo. Enquanto ainda tem fábrica de carimbo, que daqui a um pouco não vai ter mais, é tudo eletrônico, né? E quando vier uma coisa dessas que vai me tirar a felicidade, dou uma carimbada em cima, devolvida ao remetente. Isso eu não quero mais. Não aceito. Isso estabelece a função própria da mente e corrige os seus erros, que são apenas faltas de amor. A tua mente pode estar possuída por ilusões, mas o espírito é eternamente livre. Se a mente percebe sem amor, percebe uma concha vazia e não está ciente do espírito interior. Mas a expiação restitui o espírito no lugar que lhe é próprio. A mente que serve ao espírito é invulnerável. É invulnerável porque nada vai tirar a tua alegria. Porque você não vai aceitar. O que é que pode nos tornar vulneráveis? A tristeza, a dor, o sofrimento, a tragédia, o medo. Quem está no espírito ou em espírito não tem mais
isso em si. Vai manter a paz, a alegria e o amor, não importa o que aconteça. E a concha vazia, o que seria, Raquel? A concha vazia é o corpo? É. Não tem nada dentro. Está oco. Porque está sem espírito. A escuridão é falta de luz, assim como o pecado é falta de amor. Não tem propriedades exclusivas em si mesma. É um exemplo da crença na, entre aspas, escassez, da qual só o erro pode proceder. A verdade é sempre abundante. Aqueles que percebem e reconhecem que têm tudo, não têm necessidades de espécie alguma. O propósito da expiação é restituir tudo a ti, ou melhor, restituir tudo à tua consciência. Tudo te foi dado quando foste criado, assim como a todos. Tudo que te foi dado quando foste criado é, assim como a todos, amor, alegria, felicidade e paz. E tudo o que fazemos aqui é para obter alegria, felicidade, amor e paz. É o que todos estamos aqui buscando. Só que isso nós já temos. Mas nós acreditamos que isso está lá fora e que nós temos que conquistar tudo lá fora. No entanto, isso é restituído à nossa consciência. A busca lá fora é a crença na escassez. E nós já somos abundantes. Aqui então nós entramos em dois aspectos, que é a escassez e a abundância. Tu já tens tudo porque tudo te foi dado. Então por que estás na escassez? Porque acreditamos na escassez. Tinha um papagaio que ficou muito famoso. Era conhecido como papagaio relógio. Mas ele ficou famoso não porque ele dizia as horas, mas porque ele dizia 2 vezes a hora. Ele ficava o dia inteiro falando a hora. Então ele dizia: hora para o pobre, faltam 15 para as 8. Hora para o rico, são 8 horas mais 45 minutos. Moral da história: para o pobre sempre falta, para o rico sempre sobra. São 8 mais 45. Para o pobre faltam 15 para as 9. A hora é a mesma. Então, quando você está, por isso que a lei diz que aquele que menos tem, até o pouco que tem lhe será tirado. E aquele que mais tem, mais lhe será dado. Isso funciona assim mesmo. Isso é como as coisas funcionam. Então, sair da escassez, tirar a mente da ideia falsa de que está faltando alguma coisa para você. Você abre a geladeira. E o que tem na geladeira? O que você diz quando abre a geladeira? E você ainda não foi no supermercado? Logo estará cheia. Mas ainda não está. Eu digo que a geladeira está cheia de espaço. Mas é por aí mesmo.
sabe? Porque é a ideia do copo meio cheio, copo meio vazio, né? A gente cria isso na mente. E aí você acha que só serve para uma coisa isso? Isso é modelo para todas as coisas. Quando você acredita na escassez, o que está faltando, isso vai criar um sistema para você sempre vai faltar alguma coisa. Sempre está faltando. Nunca vai estar contente, nunca vai estar feliz, nunca vai estar nada. Sabe? Porque você acredita na escassez e na falta. E, no entanto, o reino é abundância. Oba, a geladeira está cheia de espaço, vou até o supermercado. Dá para trazer todas as coisas que eu gosto. É para mudar a crença. O nosso idioma, eu sempre tenho trabalhado isso com as pessoas, porque o português é uma língua muito rica, mas tem uma questão nela que eu não costumo concordar. Ela trabalha muito com a palavra dor. Então, puxador, eu chamo aquele trequinho de puxar. Aspirador, eu chamo de aspira-pó. Elevador, tudo tem a palavra dor no meio. Elevador, abaixador, puxador, levador, trazador. Para com isso. Para de repetir tanto. Não dá ideia. Não cria essa energia de tanto falar em dor, em dor, em dor, em dor. Sai. Eu comecei a trocar há muitos anos e falo para as pessoas, troca. É porque nós falamos as coisas, mas não pensamos no que estamos dizendo. Tá? Por exemplo, tu vai na feira, e tu foi na feira para comprar tomate, mas tu diz assim, 1 quilo de batata, o que tu vai trazer para casa? Mas puxa vida, mas eu não fui comprar tomate. Foi, mas tu disse batata. Se tu disser batata, vai vir batata. Tá? E a gente não se dá conta, por isso que nós estudamos aqui, aprendemos que você tem que compreender aquilo, ouvir aquilo que você está falando. Porque quando você ouve uma coisa, é aquilo que vem. Tá? É aquilo que vem. Então, essa ideia eu retiro. E a ideia da escassez também, né? A gente tem que ir trocando isso na nossa mente. Isso tudo vai colaborando para a gente sair dessa ideia da escassez. Porque a gente diz essas coisas e não se dá conta do que está dizendo. Porque a gente não presta atenção nas palavras, a gente fala e não presta atenção naquilo que está falando. Eu me lembro de um marqueteiro que ensinava um político que ele dizia que tinha que pensar 2 vezes e falar uma. A minha mãe também dizia, pensa 10 vezes antes de dizer a palavra. Não diga. Pensa primeiro 10 vezes, porque depois que falou, aí tu não puxa mais de volta. A palavra não vem de volta. Então tem que pensar. Então eu sei que tinha um político que eu acho que ia atrás desse marqueteiro, que essas pessoas buscam esses conhecimentos para utilizar isso a favor das campanhas deles. Né? Então, o que é que se usa? Né? Bom dia, povo querido. Eu sei que tinha um político que falava muito pausadamente, entre uma palavra e outra. Acho que ele pensava bem antes de falar. E nós vemos hoje que a pessoa diz uma palavrinha fora do contexto, causa uma confusão tão grande.
uma pessoa que tem poder político, qualquer pessoa. Se o Papa disser uma palavra errada, se o presidente disser uma palavra errada, isso não passa desapercebido. Se um jornalista na televisão usar uma palavra errada, não passa. Tá? Então, por quê? Porque isso tem consequências, em algum nível. Então a gente tem que cuidar o que dizer. Tem que cuidar o que fala. E determinadas coisas a gente não deve aceitar nem ouvir. Ou se acontecer de ouvir de passagem, a gente tem que aprender a fazer ouvidos de mercador. Ó, passa direto. Não aceita guardar. Tá? Então, alguém disse lá um palavrão, uma palavra feia. Você ouviu? Olha, na verdade, se ele falou, passou direto por aqui, porque eu não guardo esse tipo de palavras na minha cabeça. Pode ser que tenha ouvido o som, mas não aceito a palavra, então ela passa direto. A gente tem que aprender isso. É um treinamento. Treinamento é treinar a mente. Vê um jogador de futebol. Ele treina. Eles chamam o que lá? Treinamento. Para treinar a mente, porque a mente é que comanda o corpo. Para obedecer com rapidez o comando da mente. Então o que a gente treina é a mente, para que o corpo possa obedecer com rapidez o teu comando e não se deixar levar. Assim, este é um curso de treinamento, de treinar a mente. Temos que praticar um pouquinho também. Temos que lembrar de determinadas coisas. Quando fala, ei, qual é a função desse aparelho? Ele aspira pó. Então é o aspira-pó. Pronto. A geladeira é gelar. Tá bom, a palavra está adequada. Mas o congelador, eita. Mas agora já dizem o freezer, né? Então essa palavra já está substituída, mas vai procurando palavras com dor, com que possa remeter, que esteja usando dor, sofrimento, sem necessidade para dar o significado à palavra, aí não usa. Treinar a mente. Não, mas eu faria mais. Eu pegava uns papelzinhos, que eu sei que você é bem artística, né? E fazia uns papelzinhos e colava nos aparelhos renomeando. Me lembrei de uma historinha que eu ouvi na escola quando eu era criança, que tinha uma pessoa que dava apelido para todos os objetos. E aí ele tinha um serrote. E o apelido do serrote era vai e vem. Porque o serrote você serra assim, ele vai e vem, vai e vem, vai e vem. E aí o vizinho disse para o filho dele, vai lá e pede o serrote emprestado para o seu João. Aí o seu João mandou dizer de volta para o vizinho, se o vai e vem fosse viesse, vai e vem ia, mas como vai e vem, vai, não vem, vai e vem, não vai. Embolou. O apelido do serrote era vai e vem. Então se vai e vem fosse viesse, vai e vem ia. Mas como vai e vem, vai e não vem, vai e vem, não vai.
Então você lembra dessa história e você pode começar a fazer isso na tua casa. Tá? Eu vou achar bem interessante. E é um meio de ensinar, compartilhar, ensinar para as pessoas de alguma forma bem artística até, né? Por quê? Porque eu não quero mais saber nada que possa remeter a essa palavra aqui. Porque eu não a quero mais comigo. Tá? Eu só quero alegria e felicidade. Então seca cabelo, aspira pó, o que puxa, não, não, chama de geladeira. e adota como freezer daí, né? Isso. Troca o nome, acha um apelido bem criativo. Quem achar apelido criativo para as coisas, manda pro grupo aí pra gente, tá? Eu já sei que essa mesmo é uma que eu não digo. Eu digo com baita amor. Ou então eu digo em inglês, o computer. Essa também tá boa. Mas a gente começou, teve um tempo que eu trabalhava muito isso com as pessoas. E é muito interessante mesmo que computador também é uma coisa daquela que é de terror, né? Não, liquidificador. Espremer ela até ficar líquida. Outras cositas mais, ainda diz um palavrão no sentido aumentativo, faz ficar no sentido aumentativo ainda a dor. É verdade, ou isso, né? Ou isso, Mas é interessante isso mesmo, porque aquilo que tu fala é aquilo que tu aprende e é aquilo que tu ensina, mesmo que você não esteja se dando conta. Então prestar atenção nas palavras é bem interessante. E a professora Silvia, linguista, doutorada de não sei quantos doutorados em linguista, ela diz que nós temos essa possibilidade de trocar as palavras do jeito que nós queremos. Qualquer um pode trocar as palavras. E qualquer um pode inventar uma palavra nova. Licença poética. Para tudo. Vamos achar uma palavra para iniciante. Tem o profissional e tem o iniciante. Aprendiz. Achar um sinônimo, né? Eu acho que iniciante ou aprendiz pode ser. Eu sempre trabalhei dessa forma e sempre gostei. Porque eu vou tirando o significado daquilo que não tem significado para mim. E para mim tem funcionado. Porque se você fala muito alguma coisa, água mole em pedra dura, também funciona, né? Aquele que muito fala a mesma coisa, praticamente o que se diz está fazendo uma invocação. As palavras não foram feitas para comunicar, foram feitas para bloquear a comunicação. Que a comunicação real, ela não precisa de palavras. É uma comunicação entre mentes. Mas como aqui nós ainda precisamos das palavras, então eu seleciono as palavras que eu vou usar para as coisas que eu utilizo. Aqui a gente trabalha assim mesmo. Tá? Aquilo que a gente acha que é bom para a gente adota. O que não acha, deixa de lado. Estendo a todos as bênçãos do céu, para que possamos compartilhar a paz e a alegria do reino, na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estou aqui só para ser
verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseja, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Boa noite! Boa noite. Boa noite a todos. Daniel. Muitas Boa bênçãos, noite. uma semana cheia de alegria. Amém para todos nós. Obrigada. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite.